Então, a ideia de hoje, a gente vai iniciar o bloco de classificações climáticas. A aula de hoje a gente falando sobre a classificação climática do Köppen, que foi a primeira classificação climática em nível planetário. Vamos refletir um pouquinho primeiro sobre o que é uma classificação. Quando eu observo, a classificação nada mais é do que eu observar a natureza e dividir a natureza em categorias, dividir os objetos que existem no mundo em categorias. Então eu falo de copos, eu falo de mesas, eu falo de celulares, eu falo de cadeiras, né? De acordo com aquilo que a minha visão de mundo me ensina, né? A visão de mundo da minha cultura me ensina a respeito dos objetos, tá? Então toda classificação, assim como qualquer outro construto da ciência, ela não está no mundo. Ela é uma construção intelectual humana, tá? É uma construção intelectual humana que parte do princípio de que existe uma ordem na natureza, que nós chamamos isso de o ideal de ordem natural. A gente parte do princípio que, dadas determinadas condições na natureza, as coisas vão se comportar da mesma forma. Ou seja, estou no mesmo planeta, estou na mesma latitude, estou à mesma distância do mar, estou à mesma condição de correntes marítimas, portanto, o tipo climático vai ser igual. Tá? É mais ou menos essa a suposição que a gente tem. É que dadas as mesmas condições, né, ou aproximadamente as mesmas condições, os objetos, os seres da natureza, vão se comportar aproximadamente da mesma forma. Tá? Isso é o que a gente chama de o ideal de ordem natural. Só que sempre se lembrando de que isto é uma suposição humana. Nada garante, né, que na natureza efetivamente isso se dê. Você, partindo desse princípio, querendo ou não, você está utilizando uma perspectiva determinista. Dadas as mesmas condições, as coisas vão se comportar da mesma forma. E a gente não sabe exatamente até que ponto os elementos da natureza eles são efetivamente determinísticos. Tá? O quanto que eles têm de estocásticos, aí, de aleatórios nesse meio do caminho. Tá? Tudo isso para dizer o quê? Que a unidade classificatória, seja de clima, seja de qualquer outro tipo de classificação que a gente faça a respeito dos objetos do mundo, ela não existe na natureza. Ela é uma construção do conhecimento humano. Portanto, passível de mudança, assim como qualquer coisa na mentalidade humana. Tá? Então, quando a gente fala que uma região é de clima equatorial, é de clima tropical, é de clima temperado, whatever, né? Nós é que estamos colocando a nossa suposição a respeito do funcionamento climático daquele local. Baseado no quê? Nos dados que nós temos e nas teorias que nós temos a respeito do funcionamento climático. Tá? É por isso que existem tantas classificações diferentes. A gente pode quase que diz assim, né? Existem tantas classificações climáticas quanto climatólogos no mundo. Cada um quer uma classificação para chamar de sua. Tá? A gente pode utilizar-se de várias teorias climáticas, de vários dados climáticos disponíveis para criar classificações climáticas disponíveis baseado nesses dados, baseado nas teorias de que nós dispomos e também baseados na finalidade daquela classificação. Tá? Qualquer tipo de classificação ela vai ter finalidades diferenciadas. É para agricultura? É para arquitetura? É para ensino? Tá? Depende do tipo da finalidade que eu vou me utilizar da classificação climática, ela vai ter que dar mais ênfase a uma determinada variável ou a outra. Tá? Então, não fique... Às vezes o aluno fica meio perdido, tá, mas qual é o tipo de classificação climática de um local? Não existe uma resposta correta. Tá? Existe a classificação que é utilizada para uma determinada finalidade. Tá?
tá? Mas um nome correto, uma classe, um jeito correto, vamos dizer assim, de se classificar o clima, isso a gente não vai conseguir identificar, tá? Alguns problemas, né? A gente estava falando de classificações de modo geral, alguns problemas relacionados à classificação dos climas. A primeira pergunta delas é: o que é clima? Tá? A gente sabe o que é copo, a gente sabe o que é cadeira, ok? Ou pelo menos tenta. Mas o que é o clima? O clima é a sucessão habitual dos tipos de tempo. Beleza, o que é sucessão, o que é habitual e o que é tipos de tempo? Você vai ter que começar a definir cada um desses tipos. Discussão sobre tipos de tempo, cara, isso rola há muito tempo dentro da climatologia. O que é sucessão? Uma coisa aí acontecendo depois da outra. Beleza, isso aí até é fácil. Agora, o que é habitual? O que significa habitual? O quanto uma coisa tem que acontecer, o quanto um evento tem que se repetir para que nós o classifiquemos como habitual. Tem que ser todo dia? Tem que ser todo ano? Tem que ser toda década? Pode ser um dia sim, dia não? Tá? Então, o próprio conceito mais moderno que nós temos de clima como sucessão habitual dos tipos de tempo, ele já coloca uma problemática aí para a gente definir propriamente, né, o que seria o clima. Tá? Outro problema ainda mais básico. O clima lida com uma entidade que, tudo bem que ela existe, né? Mas ela é um pouco mais difícil da gente sentir, que é o ar. Os seres humanos são seres visuais. E você não vê o ar, a não ser que ele esteja extremamente poluído, você não vê o ar. Então, já é um problema aí, né? Você tentar fazer uma classificação a respeito de uma coisa que você não enxerga, dado que os seres humanos são predominantemente visuais. Tá? Segunda coisa, a atmosfera, o ar, ela não tem fronteiras. Então eu consigo olhar aqui para minha mesa e saber onde começa o copo, onde é que acaba o copo, onde é que começa a mesa, onde é que termina a mesa, onde é que começa o computador, onde é que termina o computador. Tudo bem que se eu for para um nível molecular, isso já fica um negócio mais complicado. Mas assim, para a visão humana, tá ok. Eu consigo saber onde começa e termina o computador, a mesa, o copo, o globo, meus tecidos, whatever. Tá? Só que o ar, como é que eu faço para saber aonde acaba o clima tropical e começa o clima equatorial? Aquilo que a gente já tinha comentado em outros momentos das aulas, né? Não existe uma régua, não dá para você passar uma régua na atmosfera e dizer, a partir daqui esse fenômeno acontece, a partir daqui esse fenômeno não acontece, a partir daqui tem furacão, a partir daqui não tem furacão. Isso não existe na Terra, correto? Então já é uma outra complicação, né, você classificar, né, uma coisa que você não enxerga, que é o ar, né, uma coisa que não tem fronteiras, né, e o próprio conceito de clima, que ele é bastante abstrato. Tá? E para acabar de acertar também, né, além de o ar ele ser invisível, ele é dinâmico, ele se movimenta, ele transporta matéria e energia. E mais, ele muda com o tempo. Muito embora muitas pessoas não acreditem que o clima mude com o tempo, sim, ele é extremamente mutável. Tem gente que acha que o clima só muda em virtude de alterações humanas, né? Ainda persiste essa noção na sociedade, né? Que a natureza é uma entidade perfeita, né? Criada por um ser perfeito, e que, portanto, qualquer coisa que ocorre de errado com a natureza é por culpa dos seres humanos, né? A gente ainda tem esse tipo de mentalidade. E não, né? A natureza muda bastante, sim. Ela é uma entidade extremamente dinâmica, e a mais dinâmica das entidades, né, dentro hidrosfera, biosfera, litosfera, né? Sem sombra de dúvidas, a entidade mais dinâmica do nosso planeta é a atmosfera. É a que muda muito mais rapidamente, é a que se move muito mais rapidamente. Então, como que eu vou fazer
uma classificação de algo que eu não enxergo, que não tem fronteiras e que se move muito rapidamente. Tá? Então, epistemologicamente, não é um negócio muito simples da gente fazer. Tá? Segunda questão, né? A Terra possui um ou vários climas? O senso comum te levaria a crer, né, que não, a Terra tem vários climas, porque não é a mesma coisa você falar sobre o clima equatorial e o clima polar. Né? São entidades completamente diferentes. Ok. Né? Mas quando alguém vem e fala sobre aquecimento global, né, você está partindo do princípio, né, tem-se essa noção, pelo menos na expressão, de que o planeta inteiro estaria se aquecendo. E se o planeta inteiro estaria se aquecendo, então existiria somente um clima. Já que o planeta é um só, e já que a atmosfera é uma só. Se você for pensar que ela não tem fronteiras, você pode considerar que a atmosfera é uma coisa só. É uma única entidade, é um único corpo envolvendo o nosso planeta. Então você já coloca uma outra complicação a isso. O nosso planeta tem apenas um tipo climático ou vários tipos climáticos. É uma questão aí que para muitos ainda não tá resolvida. Tá? Terceira questão, quais os critérios de classificação? Quais são as variáveis que eu tenho que utilizar? Tá? É meio senso comum, dentro da climatologia, que variáveis muito relevantes são a temperatura e a precipitação. Ok, né? Mas que tipo de temperatura? Temperatura média? Temperatura mínima? Temperatura máxima? Média das mínimas? Média das máximas? Tá? Precipitação. Precipitação diária? Mensal? Anual? Tá? Qual é o dado que eu vou me utilizar? E vai ter classificações climáticas que vão se utilizar, né, vão querer se utilizar pelo menos de dados mais complexos do que isso, como por exemplo a capacidade do solo de armazenar água. Classificação de Thorne-White, ela vai ter essa preocupação porque é uma classificação voltada para a agronomia. Agrônomo tem que ter essa preocupação, né, a capacidade de armazenamento de água no solo, qual é o período que eu tenho excedente hídrico, qual é o período que eu tenho déficit hídrico. Para um agrônomo faz diferença. Para você que mora na cidade, isso não faz diferença. Mas para um agrônomo faz. Né? Então, quais são os critérios que eu vou utilizar para classificar? Tá? E esses critérios também, eles têm que estar adequados aos objetivos e aos dados disponíveis. O ideal seria que eu fizesse uma classificação extremamente complexa que eu pudesse colocar aí num mapa de escala 1 para 10.000. Meu orientador dizia que esse era o sonho dele. Conseguir fazer uma classificação climática planetária em escala 1 para 10.000, porque para solo isso já existe. Para solo isso é fácil de fazer. Agora, em relação ao clima, como é que eu faço isso com uma coisa extremamente dinâmica? O solo não é tão dinâmico, o solo eu consigo classificar nessa escala. Mas e o ar? Será que eu consigo dividir o ar tão certinho, assim, numa escala tão pequena, né, para classificar dentro das cidades? Porque mesmo você andando dentro das cidades, você consegue perceber diferenças climáticas. Né? Você está andando, é muito comum que eu veja isso aqui no centro. Eu vou pro centro da cidade, beleza, pego o ônibus, na hora que eu cruzo o túnel, cara, o céu já tá diferente. Então, tipo, passei o maciço do Morro da Cruz, cara, já é outra coisa. Né? Já tô em outra unidade aerológica. Então, aqui dentro de Florianópolis, a gente consegue perceber bastante diferenças, né? É uma cidade suficientemente grande para isso. Pra você conseguir perceber diferenças de um bairro para outro e bairros que não estão tão distantes assim geograficamente. Tá? A questão é, será que eu tenho dado para isso? Será que eu tenho estação meteorológica no centro, estação meteorológica na costeira, no aeroporto, na Caeira, na Daniela, na Lagoa? Né? Dá para fazer isso? Isso é operacional? Eu tenho esses dados? Não adianta eu sonhar
com a classificação climática perfeita, mais detalhada possível, se eu não tenho dados para isso. Né? Uma coisa é o sonho, outra coisa é a realidade. Seria muito legal que a gente tivesse uma classificação climática super detalhada nesse nível. Né? Mas a gente não tem dados para isso. Então a gente tem que criar classificações que sejam adequadas aos dados que nós temos disponíveis. Tá? Sempre manter esse pé no chão. Bom, então é consenso de que as variáveis mais relevantes para a gente fazer uma classificação climática e que todas as classificações climáticas vão levar essas variáveis em consideração são a temperatura e a precipitação, sendo os totais anuais e mensais, eu escrevi só anuais aqui, mas está errado, né? Os totais anuais e mensais médios e o regime sazonal, ou seja, como é que isso varia ao longo do ano, né? Quais são os meses que são mais quentes, quais são os meses que são mais frios, quais são os meses que são mais chuvosos, quais são os meses que são mais secos, tá? Em relação a isso, né, a temperatura e principalmente a precipitação, cara, eu ouço muito a expressão índice pluviométrico. O índice pluviométrico de setembro está abaixo da média histórica. A gente ouve muito esse tipo de expressão, índice pluviométrico. Pelo amor de Deus, ou da deusa, ou do universo, ou de qualquer coisa em que vocês acreditem, não usem a expressão índice pluviométrico. Tá? Por quê? Índice é uma palavra, né, que na matemática a gente utiliza para algum tipo de variável que você precisa de um cálculo um pouco mais complexo do que isso, né? Você usa, né, exponenciação, você usa uma integral ali no meio. Cara, quando você está falando de precipitação em termos de clima, você está fazendo uma simples soma. Eu olho ali no pluviômetro todo dia, quantos milímetros ele marcou, soma tudo. Beleza, eu dei a precipitação do mês. Não existe grande dificuldade em fazer uma soma, tá? Então, não, quando você está falando da quantidade de chuva que caiu no dia, no mês, no ano, você não usa a palavra índice pluviométrico. Você usa a palavra total pluviométrico. A quantidade, né, os totais que choveram no dia, no mês, no ano, tá? Então, índice pluviométrico jamais, e é muito comum. Né, tanto não só no jornalismo, mas infelizmente também entre professores de climatologia usar esse termo de índice pluviométrico, tá? Não, é totais pluviométricos, tá? Bom, e por que a gente vai ter essa preocupação com a temperatura e a precipitação, né, tanto os seus totais quanto o regime sazonal? Basicamente porque elas são a base da vida, né? Principalmente das plantas, né? As plantas, elas dependem muito, né, do regime de temperatura, do regime de precipitação, né? E consequentemente os animais e consequentemente também os seres humanos. Então a base de sustentação de toda a cadeia alimentar, né, depende desse regime, né, dessa variação das temperaturas e da precipitação, tá? Então, por aí a gente vê, né, que a função de uma classificação climática é justamente governar a sobrevivência dos seres humanos, assim como qualquer outro tipo de estudo que a gente faça a respeito da natureza. Os dados meteorológicos, convencionalmente a gente utiliza uma casinha que nós chamamos de abrigo de Stevenson. Ao longo do semestre eu fui mostrando para vocês os principais instrumentos meteorológicos, né? Então a gente tem o termômetro, o termógrafo, o pluviômetro e o pluviógrafo, o anemômetro, o barômetro, tá? Então a maioria, claro que um pluviógrafo não pode ficar, né, dentro da casinha, né? Tem que ficar do lado de fora para captar a chuva, mas a maioria dos instrumentos ela vai ficar aí dentro da casinha protegida, tá? Essa casinha,
que é a estação meteorológica, ela é denominada de abrigo de Stevenson, tá? E ela tem algumas características, algumas convenções que devem ser obedecidas se a gente quiser fazer uma classificação ideal. Lembra que era questão de prova, inclusive, né? Por que uma estação meteorológica não pode ficar ao lado de uma região asfaltada, né? O asfalto tem um albedo muito baixo, né? Ele absorve muita energia, então ele vai aumentar muito artificialmente a temperatura, tá? Não é isso que se deseja na hora que você está fazendo uma classificação, tá? Ah, professora, mas qualquer tipo de superfície vai ter algum tipo de interferência. Ok. Então a ideia é o seguinte. Então, se é para errar, então vai todo mundo errar do mesmo jeito. Tá? Então, temos que ter uma convenção, né? Uma maneira de você instalar o abrigo de Stevenson, algumas convenções para que todo mundo erre do mesmo jeito, vamos dizer assim. Então, você poderia desprezar essa interferência dos locais, já que eles seriam padronizados. Então, algumas características do abrigo de Stevenson. Tem que ser feito de madeira, né? Ela é uma estrutura de madeira, como vocês observam aqui, toda pintada de branco, para que você minimize a absorção de energia, né? O branco é a cor que vai absorver menos energia, então vai ter o menor tipo de interferência possível sobre os instrumentos, tá? E com janelinhas tipo veneziana, que são janelas que tem essas aberturinhas aqui para circulação do ar, tá? Em circunstâncias normais, o abrigo de Stevenson obviamente fica fechado, a pessoa aqui abriu a janelinha para poder mostrar os instrumentos ali dentro, mas isso não fica aberto, isso fica fechado, essa portinhola aqui, tá? Então, branquinha com as janelinhas em veneziana para ficar circulando o ar, né? É aqui que a gente faz a medição de temperatura, tá? Então, muito cuidado quando a gente vê, por exemplo, no jornalismo ser falado, amanhã vai fazer 35 graus à sombra. Gente, qualquer tipo de estação meteorológica, a medição por convenção é a sombra, tá? Vocês estão vendo aqui, né? O termômetro ele tem que ficar dentro do abrigo de Stevenson, tá? Qualquer tipo de medição meteorológica, ela é feita à sombra. Então, aqueles termômetros de rua tá errado, professora? Sim. Eles não estão à sombra. Então, o que eles captarem ali tá errado, tá furada aquela medição. É claro que eles estão captando aquilo que você efetivamente está sentindo ali no meio da rua. Você olha a previsão do tempo e fala, a previsão do tempo tá dando que vai dar 30 graus. Aí você sai no meio da rua, tá fazendo 38. Por quê? Porque a previsão, ela se baseia com base é ótimo, né? Se baseia com base nos dados que são obtidos aqui no abrigo de Stevenson, ou seja, dentro dessas condições aqui, dentro desse abriguinho, quanto você pode esperar para amanhã? 30 graus. No meio da rua é outra história. Tá? Que mais? Ela tem que ficar a 1 metro do chão, tá? A altura da casinha tem que ter essa estrutura aqui, suspendendo ela a 1 metro do chão, tá? Não pode ficar no chão, efetivamente, então você minimiza aí também a radiação direta vindo do chão, tá? Cai a 1 metro do chão, a altura dos instrumentos de medição. Que mais? O chão, ele tem que ser coberto por grama, tá? A um raio aí de, se eu não me engano, 100 metros. O ideal seria, né? Um raio aí de 100 metros que você não tivesse construção nenhuma, tá? Para que você não tenha nenhum tipo de interferência. Aí a 100 metros, não lembro agora quantos metros que era, mas a ideia é que você não tenha nenhum tipo de construção em volta, para que você não tenha também essa mesma interferência do albedo, né? Nessa mesma interferência da reflexão de energia dentro da casinha, tá? Aqui, caí por acaso? Não?
Estão me ouvindo, crianças? Sim? Sim, então tá bom. Eu pensei que eu tinha caído. Uhum. Oi, sim, sim. Uhum. Só uma dúvida. O fundo ele tem que ser. Não pode ser fixo, tem que ser tipo com aberturas? Tudo com abertura. Nada para poder a ventilação. Isso. Tudo com abertura. Ele tem que ser todo ventilado. Dos 4 lados, ele tem que ser ventilado. Não tá inclusive madeira, se foi real, construir a casa. Não, tem que ser de madeira. Tem que ser madeira. Tem que ser madeira. E a parte do telhado ali, ela não aparece muito bem, né? É madeira também. É tudo madeira. É importante saber. Uhum. Isso. É tudo madeira. Ela inteirinha é toda madeira. Tá? Nada. Então aqui a gente tem as recomendações da Organização Meteorológica Mundial sobre como tem que ser a localização de um abrigo de Stevenson. Então, chão plano e horizontal, então também não pode ser inclinado, porque a gente já tinha visto, né, inclinação, ela faz da alteração sobre a incidência dos raios solares, né, multiplica a reflexão dos raios solares eventualmente. Então, chão plano e horizontal, cercado por uma superfície limpa com inclinação inferior a 1/3, ou seja, menos de 19 graus. Então, chão plano, coberta de grama ou vegetação de menos de 10 centímetros de altura. Tá? Todas elas, né, o chão gramadinho, aquela história, né? Ah, grama não tem um albedo, professora? Tem, mas aí todo mundo tá errando do mesmo jeito. Os sensores devem estar localizados a pelo menos 100 metros, é isso mesmo, né? Eu achei que eu estava errada, mas não, tá correto. A 100 metros de superfícies de aquecimento artificial ou refletivas, como construções, superfícies de concreto e estacionamentos. Então, só que essa daqui já tá errada, né? Você tá vendo essas construções aqui atrás, aqui você tá vendo claramente que tem um carro aqui atrás, então tem asfalto, né? Tem concreto aqui. Então, essa ajustação já tá errada. Tá? Então, pelo menos 100 metros de superfície de aquecimento artificial ou refletivas, como construções, superfícies de concreto e estacionamentos, bem como aqueles de grandes corpos d'água, né? Como, por exemplo, uma piscina, né? Alguma coisa artificial assim, a não ser aqueles representativos da área. Ou seja, posso instalar uma estação meteorológica na beira de uma represa ou na beira dos grandes lagos norte-americanos, alguma coisa desse sentido? Posso. Né? Ah, mas a represa não é artificial? A represa é artificial, mas tipo assim, depois de tanto tempo que ela já tá lá, quase que ela já se torna parte da natureza, né? O que não pode é uma piscina, um tanque de carpas, alguma coisa nesse sentido. Tá? Existem algumas estações, tá, que elas têm um tanque chamado de evaporímetro, tá, que é tipo um círculo, que é com um metro quadrado de área, mas é circular o tanque, uma laminazinha d'água, que aí ele tá ligado à estação eletronicamente, né, para medir a evaporação da água, né, a quantidade de água que aquele tipo climático consegue evaporar, que também é muito interessante para o agrônomo. Não é toda estação que tem isso, tá? Só se você tiver mais espaço, mas existe. Então, se você tiver um evaporímetro na sua estação, ele tem que estar a pelo menos 100 metros do abriguinho, para que aquela umidade daquele tanquezinho do evaporímetro não interfira aqui na sua medição de umidade relativa, tá? E por fim, sem sombra para uma elevação do Sol no horizonte superior a 3 graus. Ou seja, assim que o Sol nasceu, já não pode ter nada fazendo sombra, seja construção, seja árvore, nada. Tá? Nada pode estar fazendo sombra em nenhum momento do dia, assim que o Sol nasceu, ou assim, logo antes dele se pôr, nada pode estar fazendo sombra. Tá? Por tudo isso, vocês devem observar que não é um negócio muito fácil da gente colocar
uma estação meteorológica. Se você está no campo, se você está na zona rural, até dá para você achar, né, uma localidade desse tipo. Dentro da cidade, cara, é muito complicado. Você conseguir obedecer a todas as condições. Está a 100 metros, um raio de 100 metros, ou seja, 200 para cada lado, assim, da estação. Não pode ter nada, nenhum tipo de construção. Qual é o local da cidade que você consegue esse tipo de condição? É bem complicado da gente localizar. Dentro da UDESC, por exemplo, não tem como. Às vezes a galera me pergunta, a gente podia instalar uma estação meteorológica aqui na UDESC, né? Talvez vocês não conheçam o campus ainda, né? Mas a hora que vocês conhecerem, vocês vão observar e falar, cara, aqui não tem. Dentro da UDESC não tem como você instalar uma estação meteorológica. Ah, mas tem uma estação meteorológica instalada na UFSC. Tem, do lado do ponto de ônibus. Parabéns. Não serve pra nada. Desculpa. Tá? Então, é complicado da gente conseguir instalar uma estação meteorológica de acordo com essas regras. A título de curiosidade, para vocês terem uma ideia, a rede meteorológica norte-americana, que é considerada a melhor do mundo, né, onde eles mais se esforçam para atingir essas condições, apenas 11% das estações meteorológicas dos Estados Unidos atendem a essas condições. A melhor do mundo. Tá? E aí fica a pergunta, né? É com esses dados, né, de estações que estão cheias de defeitos na sua localização, né, é com esses dados que a galera divulga que o planeta está aquecendo. Assim até eu. Assim qualquer um consegue mostrar que o planeta está aquecendo, botando uma estação meteorológica do lado de um ponto de ônibus. Assim fica fácil. Então, se a melhor rede do mundo, né, tem 11% de estações que atendem às recomendações da Organização Meteorológica Mundial, eu fico me perguntando qual que é a pior. Qual que é o pior lugar do mundo, então. Tá? Então, é esses dados é com esses dados que a gente trabalha. Aí fica difícil, né? Aí tu não me ajuda, né, meu amor? Bom, agora que a gente sabe como é que são obtidos os dados, a gente vai passar para os tipos de classificações climáticas. A gente divide os tipos de classificações em analíticas ou estáticas e genéticas ou dinâmicas. Qual que é a diferença entre elas? Nós chamamos de classificações analíticas ou estáticas aquelas que são baseadas nas médias das variáveis climatológicas. Então, eu pego médias de temperatura, médias de precipitação, seja mensal, seja anual, seja sazonal, né? Então, valores médios. Tá? Por exemplo, a classificação que a gente vai ver hoje é a classificação do Köppen. As classificações genéticas ou dinâmicas, elas, além de se preocuparem com as médias, não é que elas não se preocupam, elas se preocupam também, mas além delas se preocuparem com as médias, elas estão preocupadas também com a dinâmica atmosférica, com o movimento das massas de ar. Porque, por exemplo, eu posso ter dois tipos climáticos que tenham a mesma temperatura e a mesma precipitação. É o caso, por exemplo, da Amazônia brasileira e da maior parte do nosso litoral. Os valores, tanto de temperatura quanto de precipitação, são muito semelhantes. Né? Agora, o que é que produz esse tipo climático? Tá? Quais são as massas de ar que estão envolvidas? Né? No nosso litoral, a gente tem, por exemplo, o efeito da corrente marítima do Brasil. O clima amazônico não tem o efeito da corrente marítima do Brasil. Tá? Então, é essa a diferença, né, de uma classificação analítica para uma classificação genética. Para uma classificação analítica, clima da Amazônia e clima do litoral brasileiro é tudo a mesma coisa. Porque está preocupado simplesmente com os valores
de temperatura e de precipitação. Tá? As classificações genéticas, como o próprio nome já diz, ela está preocupada com a gênese do clima, ou seja, o que é que produz aquilo. Né? Ou, tratando em termos mais populares, né, a analítica procura simplesmente descrever o clima e a genética procura, além de descrever, explicar o clima. Né, dizer por que ele é assim. Tá? Quais são os fatores da natureza que fazem com que ele seja assim. Tá? Ah, professor, então a genética é melhor do que a analítica. De novo, é aquilo que a gente comentou no começo da aula. Não existe classificação melhor ou pior. Tá? Tudo depende da finalidade com que você está tratando. Um agrônomo, ele está muito mais preocupado aí, comumente, ele utiliza-se muito mais as classificações analíticas. As classificações de Köppen e Thorne-White, que é uma variaçãozinha em cima da classificação do Köppen. Ele está interessado em saber quando chove e quanto chove. Ponto. Né? Quem está preocupado com classificações genéticas é quem está preocupado em estudar, por exemplo, as mudanças climáticas futuras. Né? Como que a trajetória das massas de ar pode mudar futuramente. Tá? Talvez um agrônomo que quer fazer a plantação dele para o ano que vem não está preocupado com isso. Tá querendo saber só do ano que vem. Percebe? Então, não existe classificação melhor ou pior, não existe classificação mais correta ou menos correta. Tudo depende da finalidade a que a gente vai se destinar. Tá? Então, a classificação genética a gente vai ver na próxima semana. Tá? Ok? Tá. Então, a classificação climática do Köppen foi criada por esse simpático senhor aqui, Vladimir Köppen, um alemão. Ela foi a primeira classificação climática planetária. Aí você se pergunta, tá, se hoje a gente não tem estação meteorológica suficiente para fazer uma classificação climática planetária, como é que foi que um cara que viveu no século XIX conseguiu fazer uma classificação climática planetária? Simples, porque ele não se utilizou de dados propriamente, né, de médias propriamente, de temperatura e de precipitação. Ele teve uma sagacidade aí de pensar o seguinte: bom, a vegetação ela é uma consequência do clima. De novo, momento professora Daniela Onça chata de galocha, né? Tem gente que acha que vegetação é causa do clima. Não, né? Vegetação é consequência do clima, né? Elas refletem o quadro climático. Tá? Então, se a vegetação ela reflete o quadro climático, eu posso fazer uma classificação climática observando as paisagens vegetais. Tá? Então, as paisagens vegetais elas respondem às temperaturas e às precipitações. Então, né, já que eu não tenho dados de precipitação, né, eu vou observar como é que são as paisagens vegetais. Tá? E conhecendo a fisiologia vegetal, né, conhecendo quais são as necessidades de cada ecossistema, assim eu consigo fazer um tipo de classificação. Tá? A título de fofoca histórica, né, o Köppen era sogro do Wegener. Lembra o cara que fez a teoria da deriva continental? Né? Era casado com a filha do Köppen. E uma grande vantagem também, né, uma outra sacada maravilhosa da classificação do Köppen, é que os nomes dos climas eles não são feitos através de nomes propriamente ditos. É um código. É um código de letras, né, aceito universalmente. Então, tipo, não interessa em que país você tá ou com qual cientista você tá discutindo. Quando você tá falando de classificação de Köppen, todo mundo consegue entender. Tá? Todo mundo sabe o que significam cada uma daquelas letrinhas. Tá? Então, cada tipo climático ele é descrito como um código de 2 ou de 3 letras, vamos ver qual que é o critério agora, né, que descrevem o regime térmico pluviométrico. Tá? Como é que funciona? A primeira letra vai me falar sobre
o jeitão da temperatura, uma primeira aproximação da temperatura. Então, ela pode ser letra A, B, C, D ou E. A letra A, os climas que começam com a letra A, o que significa? Todos os meses têm temperatura média superior a 18 graus. Tá? Por que 18 graus? 18 graus é a isoterma limite das plantas tropicais, ou seja, o que significa isso? As plantas tipicamente tropicais não crescem num lugar onde houver algum mês do ano em que a temperatura média seja abaixo de 18 graus. Então, para que existam as plantas tropicais, ou seja, para que exista um ecossistema florestal, né, todos os meses do ano tem que ter temperaturas acima de 18 graus para florestas tropicais. Ok? Tá? Então, essa temperatura de 18 graus é o que nós chamamos de climas quentes. É o limite para ser considerado climas quentes. Tá? Nossa, professora, média de 18 graus, isso para mim é muito frio. Vai lá para a Sibéria, então, para você saber o que é frio. Tá? Não use os seus olhos de brasileiro para climatologia. Tá? Não use a visão extremamente restrita que a gente tem do nosso espaço geográfico, né, para julgar o planeta como um todo. Tá? Então, nós chamamos de clima quente aquele tipo climático que tem todos os meses uma temperatura acima de 18 graus. Tá? Então, de novo, porque 18, né, é o mínimo necessário para que cresçam as plantas típicas dos ecossistemas tropicais. Tá? Segunda característica dos tipos climáticos a precipitação anual é superior à evapotranspiração anual. Ou seja, mais chove do que evapora. Tá? Então, essas são regiões de superávit hídrico. Regiões onde a capacidade de chover ali é maior do que a capacidade do sol de remover a água do solo, de fazer a água evaporar. Tá? Tipos climáticos B. A evapotranspiração potencial anual é superior à precipitação anual. Ou seja, menos chove do que evapora. Tá? Professora, como é que pode evaporar mais do que chove? Não, isso não é possível, né? Só pode evaporar o quanto de água que tem no local. Não se evapora mais do que existe. Por isso esse é o conceito de evapotranspiração potencial. Ou seja, se tivesse água, quanto que conseguiria evaporar, né, nesse local? Um local muito quente conseguiria evaporar tanto. Num lugar muito menos quente, não evaporaria tanto assim. Então, esse é o conceito de evapotranspiração potencial, né? O quanto que conseguiria evaporar se aquela superfície tivesse um suprimento de água constante. Então, nos climas B, a evapotranspiração potencial é superior à precipitação. Ou seja, é um lugar de pouca chuva. Tá? Os climas B, então, são os climas secos. Notem que o Köppen não dá limitações em relação à temperatura para os climas secos. Tá? Ele só fala, né, em relação à evapotranspiração e dessa relação, né, da evapotranspiração ser inferior ou superior à precipitação. Tá? E são regiões também sem nascentes de rios perenes. O que é o rio perene? É o rio que tem água o ano todo. Tá? Então, essa região, uma região de clima B, ou ela pode ter nascente de rio, mas rio temporário, rio que seca uma parte do ano. Né? Rio perene, não. Tá? Pode passar rio perene por dentro de uma região de clima seco? Pode. É o caso de São Francisco, é o caso do Nilo, né? Mas eles não nascem ali. Tá? Eles nascem em regiões mais úmidas. Tá? Tipo climático C. O mês mais quente tem temperatura acima de 10 e o mês mais frio tem temperatura acima de -3 e abaixo de 18. Tá? Então, eu vou ter que
Pelo menos um mês do ano, para ser classificado como C, pelo menos um mês do ano tem que estar abaixo de 18 graus. Então, se todos os meses do ano estiverem acima de 18 graus, é um clima A. Se pelo menos um mês estiver abaixo de 18 graus, já não é um clima A, é um clima C, tá? Então, o mês mais quente tem temperatura acima de 10 graus. Por que acima de 10? 10 graus é a isoterma das árvores. O que nós chamamos de árvore? É um vegetal que tem um tronco, tá? Então, os climas C são climas que têm árvores, né? Mas o mês mais frio está acima de -3. Por que -3? O -3 é a isoterma do permafrost. O que é o permafrost? É o solo congelado. Não é solo que cai neve por cima. Não é isso que é permafrost. É o solo mesmo. É um negócio bem punk. Né? É o solo mesmo que fica congelado. Fica o solo exposto, porém ele mesmo congelado. Isso a gente, obviamente, não encontra no Brasil. Tá? Ou seja, o clima C é um clima que tem árvore, mas não tem permafrost. É um clima, uma temperaturazinha assim, mediana. Tá? Climas D. O mês mais quente tem temperatura acima de 10 e o mês mais frio tem temperatura abaixo de -3. E a gente já viu o que isso significa. Né? Se o mês mais quente tem temperatura acima de 10, então é um clima que tem árvores ainda. Mas se o mês mais frio tem temperatura abaixo de -3, então é um clima que no inverno eu tenho a formação de permafrost. No inverno o solo congela, não é que cai neve, é o solo mesmo congelar, é um negócio hard. Por fim, os climas E, o mês mais quente tem temperatura inferior a 10. Ou seja, é um tipo climático que você já não tem árvore ali. Tá? Você vai ter arbustinho, musgo, alguma coisa nesse sentido. Os climas E, a gente divide ele em duas categorias, o ET e o EF. Né? Os ET, eu tenho temperatura do mês mais quente entre 0 e 10, ou seja, é frio, mas não é insuportável. E o EF, a temperatura do mês mais quente é inferior a 0, ou seja, temperaturas negativas o ano inteiro. Então, esses realmente são os climas polares. Tá? Então, esses são os critérios para você ver a primeira letrinha aí da classificação do Köppen. Então, você tem que avaliar, né, qual é o regime de temperatura, olhando a tabela de dados ali, você vai avaliar o regime de temperatura. Segunda letra é uma minúscula que vai indicar o regime pluviométrico. Aqui se utiliza iniciais do idioma alemão, né, mas é parecido com o inglês também, você vai conseguir identificar. Tá? Então, F, ele está preocupado com a estação seca, né, o que determina bastante para os vegetais a estação seca. F vai ser F de frei, ou seja, livre, sem. Né? Então, se a segunda letra é um F, significa que o clima é úmido o ano todo. Tá? Aliás, o que é úmido? Tá? Qual é o critério que a gente utiliza para dizer que um mês é úmido? Tá? Dizemos que é úmido o mês em que a precipitação, o valor numérico da precipitação é superior, igual ou superior ao dobro da temperatura. Um exemplo, se a temperatura média do mês é 20 graus, eu digo que esse mês é úmido se chover a partir de 40 milímetros. Tá? Então, pega o valor da temperatura em Celsius, né? Multiplica por 2, né? Se chover pelo menos isso, né? O clima daquele mês é úmido. Se chover abaixo disso, é seco. Tá? Então, de novo, não use a sua percepção humana falando, esse mês, né, tá seco. Mas
Se você for olhar os dados climatológicos aí, não está mostrando o período seco. Então, cuidado com o que é a percepção humana de seca e o que é a percepção efetivamente para os vegetais, né? O que efetivamente vai trazer algum tipo de malefício para os vegetais. Então, pega precipitação em relação. Se a precipitação está maior ou igual ao dobro da temperatura, então esse mês é úmido. Se isso acontecer com todos os meses do ano, então a segunda letra é um F. Tá? Se eu identificar período seco no verão e período chuvoso no inverno, ou seja, no verão eu vou ter que a precipitação vai ser inferior ao dobro da temperatura, eu tenho um mês que faz 30 graus de média. E a precipitação foi 50 milímetros. Aí isso é um mês seco, percebe? Porque para uma média de 30 graus, eu precisaria que a precipitação fosse de pelo menos 60 para eu classificar esse mês como úmido. Tá? Então, se eu tiver situação de seca no verão e consequentemente, chuva no inverno, a segunda letra é um S. Né? Vem S de Sommer, né, que é a seca de verão. Pode acontecer também em algumas regiões do globo, né, terem o que a gente chama de chuva de outono e inverno. Né? Então, não é chuva só no inverno, é outono e inverno. Fica um S'. Tá? Ao contrário, né, se o meu período seco é no inverno e a chuva é no verão, a segunda letra vai ser um W. Né? W de winter, né? A seca de inverno. Mesma coisa, posso ter locais da Terra em que a chuva não é no verão, pega verão, outono, que é muito o caso de partes do Nordeste brasileiro. Dá pra gente perceber isso em algumas localidades. Tá? Então, é um W'. Tá? Se eu tiver 1 ou 2 meses secos apenas, porque para eu classificar, vou dizer que existe uma estação seca mesmo, tem que ser pelo menos 3 meses de seca. Tá? Se for só 1 ou 2 meses secos, a gente chama isso de curta estação seca, que é a característica dos climas monsônicos, muito comum na periferia da Amazônia brasileira, por exemplo. Tá? Aí, fica um M de monsônico. Tá? Para os climas do tipo B, que são os climas secos, como nós tínhamos visto aqui, a segunda letra vai ser uma maiúscula, que vai ser um S ou um W. S de steppe e W de Wüste, que é deserto. Tá? O que é steppe, professor? É aquela vegetaçãozinha bem ralinha, bem safada, quando você está quase chegando no deserto. Ou seja, é quente, é seco, mas ainda tem alguma vegetaçãozinha. Tá? E deserto é desertão mesmo, não tem nada mesmo. Tá? Então, se tem alguma vegetaçãozinha, a segunda letra é um S, que é o caso do sertão do Nordeste, né? Tem a vegetação de Caatinga, que é uma savana seca, ou, no caso de não ter nada, que é o Saara, vamos supor, né? Aí é W. Tá? Terceira letra vai se referir ao regime de temperatura. A terceira letra só se aplica aos tipos climáticos C, D e B. Não se aplica aos tipos climáticos A e E. Os tipos climáticos A e E não têm terceira letra. Por quê? Porque o tipo climático A é quente o ano todo e o tipo climático E é frio o ano todo. Ou seja, não existe variação de temperatura. Ah, professora, tem variação sim. Tem mês aqui que é 20 graus e tem mês que é 27. Bicho, acima de 18 é tudo quente que nem o inferno. Né? Então não é considerado, né, variação de temperatura isso. Tá? Então só é considerado, né, climas que tem variação de temperatura, o B, o C e o D. Tá? Então a regrinha de terceira letra só vale para os climas B, C e D. Para os climas C e D,
qual que é a regra? A terceira letra vai ser um A. Se a temperatura do mês mais quente for superior a 22, ou seja, um verão quente, né? Vai ser uma letrinha B. Se a temperatura do mês mais quente for inferior a 22, ou seja, é um verão quente peronomútil, e os 4 meses mais quentes tenham temperatura superior a 10 graus. Tá? Vai ser uma letrinha C. Se a temperatura do mês mais quente for inferior a 22, que é a mesma regra do B, né? Eu tenho menos de 4 meses no ano com temperatura acima de 10, ou seja, é frio, né? E mas o mês mais frio, vou dar uma canja, né? O mês mais frio tem uma temperatura acima de menos 38 de média, ou seja, não é frio pra diabo. E o clima D, a temperatura do mês mais frio é inferior a menos 38. Gente, isso é Sibéria, tá? A gente tem umas noções aí. Tá? Vou mostrar depois no mapa mundi para vocês. Tá? Para os climas B, a terceira letra vai se referir ao regime de temperatura, se é quente ou se é frio, né? Então fica H para o deserto quente, que é o Saara, é o Raiz, né, aqui, e K para o deserto frio, que é Caute. Tá? Existem desertos frios também. Tá? Ok? Professora, como é que eu faço para decorar todas essas letrinhas? Gente, isso aqui é tabuada. Tá? É só com treino que você consegue fazer decorar essas letrinhas. Tá? Vou contar uma coisa para vocês. Eu só decorei essa classificação climática do Köppen quando eu estava prestando concurso para entrar na UDESC. Vou ser bem sincero. Então aqui nós temos um mapa da classificação para a América do Sul. Selecionei aqui alguns tipos mais relevantes de classificação aqui do Köppen para a gente estudar, né? Vamos começar aqui pelo interiorzão da Amazônia. Tá, com essa cor azul aqui. Ele classificou como um clima AF. O que significa AF? A quer dizer que é quente o ano todo, e F quer dizer que é úmido o ano todo. Portanto, esse clima aqui ele é quente e úmido o ano todo. Esse azul mais clarinho é um AM. A quer dizer que é quente o ano todo, e M significa que tem curta estação seca. Então, ele é quente o ano todo com curta estação seca. Então, perceba quando a gente fala aqui, ó, eu gosto de frisar bastante esse ponto. A gente fala, a Amazônia é úmida. Uma vírgula. Aliás, eu coloquei um videozinhos para quem tiver curiosidade, naquela minha playlist de vídeos aleatórios no YouTube. Tem um videozinho que chama A Amazônia é úmida. Quem quiser dar uma conferida lá. Tá? Então, boa parte do que nós denominamos Amazônia não é um clima úmido o ano todo. Ah, existe sim um período seco. Tá? Esse azul mais claro, tá? É o AW, que é o que domina maior parte do território brasileiro, principalmente aqui o Brasil central, né? A significa que é quente o ano todo, W significa que é seca de inverno. Ah, então o período chuvoso é no verão, e o período seco é no inverno. Tá? O BWH, pedacinho aqui da Argentina. B é o clima seco, W é deserto, H é quente, então é o deserto quente. Tá? Temos algumas porções aqui da Argentina também, que é deserto frio. Né? Então, BW significa que é deserto, ó, seco, desértico. K é o frio. Tá? Porçõezinha aqui, o centrão do Chile. Tá? É um clima C, né? Ou seja, já não é mais um clima quente o ano todo, ele já tem uma estaçãozinha do ano com temperaturas abaixo de 18 graus. Então, a gente diz que é um clima mesotérmico, em meteorologês, né? A gente diz que é mesotérmico, ou seja, não é quente, ele é mais ou menos, já que a gente
tenta evitar a palavra temperado, né? A gente já tinha conversado sobre isso. Então, em meteorologia, a gente diz que é um clima mesotérmico, temperaturas medianas, né? Mesotérmico brando, né? Porque a terceira letra é um B, lembra aqui, ó. Então, terceira letra B é o verão não é tão quente assim, né? Com seca de verão, né? Segunda letra S significa que a seca é de verão, tá? Então, esse clima aqui, ele é o contrário, né, do clima tropical, né? O clima tropical tem seca no inverno. Esse clima aqui da região central do Chile, ele tem seca de verão. Ele é chuvoso no inverno e tem seca no verão. É também o clima do sul da Europa, de maneira geral, tá? Interior do Nordeste é um BSH, então ele é seco, porém ele não é desértico, ó. Ele é uma estepe, ele tem vegetação, tá? Mas é quente, né? Então a terceira letra é H. Então é o semiárido quente, não é desértico, ele é semiárido. Notem que aqui ele localiza algumas ilhazinhas aqui que já daria para classificar como desértico. Então, tem uns pedacinhos no Nordeste que já dá para a gente classificar como desértico, mas é bem pouquinho, tá? Região aqui do Sudeste do Brasil, tá? É um CWA, C que é um mesotérmico, com verão quente, porque a terceira letra é um A, com seca de inverno, então a segunda letra vai ser um W. As partes mais altas do sudeste do Brasil, então as serras de Minas Gerais, as serras e os planaltos de Minas, basicamente, né, já dá para classificar como um CWB. Então ele é um mesotérmico, né, com seca de inverno, mesma coisa, só que o verão já não é tão quente assim, né, então ele vai ter a terceira letra como um B, tá? Diferente aqui do sul mesotérmico quente, que ele tem um verão mais quentinho. Tá? O clima CFA, que é o que domina no sul do Brasil, ele é um mesotérmico quente, né? Então ele tem as 4 estações bem definidas, né? Ou seja, eu tenho um inverno, ali dá para sentir um inverno, porém o verão é quente, estamos vendo isso agora, né? E não tem estação seca, né? Chove o ano todo. Então, a segunda letra vai ser um F, né? Indicando que não tem estação seca. O Planaltinho ali de Curitiba vai ser uma exceçãozinha dentro desse clima CFA. Por quê? Porque já é mais fresquinho, tá? Então, ali o verão não é tão quente. Então, ele é um mesotérmico sem estação seca, né? Então, é um CF. Porém, como o verão não é tão quente assim, né, a terceira letra vai ser um B e não um A, como é aqui em Florianópolis ou em Porto Alegre. Prof, Oi, diga. posso fazer uma pergunta bem popular? Diga. Sobre a questão do clima, da questão seca. Por que a gente escuta sempre, então, está muito seco esse clima e eu passo por isso, meu nariz sangrado. Então, qual seria o termo que a gente pode usar, né? Tipo, Brasília e aqui. Aham. Então, ontem mesmo eu estava muito Aqui, tu conseguiu sangrar o nariz aqui em Florianópolis? Sério? Caramba. Não vá pra Brasília, então, porque tu morre de hemorragia. Mulher, se tu consegue sangrar o nariz com a umidade de Florianópolis, nunca vá pra Brasília, pelo amor de Deus. É, Brasília é muito seco. Brasília é muito seco, cara. Esse centrão aqui do Brasil, cara, no inverno é muito seco. É muito seco. No verão, não. No verão já chove bem. Mas o miolão do ano é muito seco. É. Ah, uhum. Nossa senhora. É.
Uhum. Forma e não chove, cara. Eu odeio isso. Você fica naquela esperança, naquela expectativa, assim, vai chover. Não. Uhum. Uhum. Aham. E não chove, cara. Desgraça total, assim. Mas é. Mas isso é normal, né? Para Brasília, todo Tocantins, Goiás, cara, eles têm bem essa característica de ter um inverno muito, muito seco, tá? Floripa já é um negócio mais complicado, assim. Eu acho que aí eu já diria que você realmente é muito sensível à umidade. Por isso que eu me assustei quando você falou que seu nariz sangra aqui em Florianópolis. Então tu realmente é muito sensível. Eu não tenho nariz, eu tenho todas as. Tu realmente é muito sensível a essa variação de umidade, então. Mas realmente sim, né? Centrão aqui do Brasil, o inverno é realmente muito seco. Você tem realmente essa característica de conseguir passar vários meses sem uma gota de chuva, sim, tá? Mas, de novo, não tem nada de anormal nisso, né? O clima é assim, né? Por quê? Aquilo que a gente já tinha comentado. Inverno, você está sob o ramo descendente da célula de Hadley. Então, desfavorece a formação de nuvens e de precipitação, tá? Quando a gente for fazer os climogramas, aí cada um de vocês vai pegar uma capital do Brasil, aí a gente vai ver as situações bem legais, toda a diversidade climática que a gente tem no Brasil. Tá? Alguns outros tipos climáticos que eu selecionei aqui que não aparecem nos climas brasileiros, mas é interessante da gente conhecer, tá? O sul da Europa, parecido com aquele clima que a gente viu aqui no Chile, tá? É um clima CSA, né? Ele é mesotérmico, então ele tem verão e tem inverno em termos de temperatura, né? Tem diferença entre verão e inverno, com seca de verão, né? A segunda letra é um S, e um verão quente. Então esse aqui é o inferno na Terra, cara. Esse aqui é o inferno na Terra, porque é verão e seco. E sem contar que você tá logo aqui abaixo do Saara, que é onde vem os ventos secos do Saara ali no verão, mano. Aí sim. Aí o sul da Europa ali, aí você registra temperaturas. De vez em quando vocês veem notícias sobre isso, né? Que na Grécia tá 42 graus, assim, tem uma nuvem, assim, cara. Ali é o inferno na Terra. Tá? O DFB, que é o que domina na Europa Oriental. Tá? Ele é um mesotérmico frio, né? Já é um clima D, ou seja, eu tenho permafrost, uma época do ano, tá? Mesotérmico frio de verão brando, ou seja, é bem frio no inverno, mas tem um verãozinho, bonzinho até, tá? Porém sem estação seca, tá? Não é que chove que nem chove aqui no Brasil. Tá longe de chover aqui o tanto que chove no Brasil, né? Mas pela temperatura que eles têm, né? Comparando com a temperatura que eles têm, que é razoavelmente baixa, né? A pouca chuva que cai é suficiente, vamos dizer assim, tá? Temos o DFC, que é o norte do Canadá e boa parte aqui da Sibéria, que é um mesotérmico frio, né? Com um verão já bem geladinho, não é um verão glacial, mas é um verão bem geladinho já, porque terceira letra é um C, também sem estação seca. Tá? O ET, que é o norte do Canadá e as periferias aqui da Groenlândia, que é o clima polar. O clima polar, ele tem ainda vegetação de tundra. Sabe o que é a tundra, né? Aqueles musguinhos, uns arbustinhos assim de 10 centímetros de vegetação, que só floresce 2 meses no ano, é aquilo que é o tipo de vegetação de tundra, tá? Esse é o clima polar. Não confundir o clima polar com o clima glacial, que é o da Antártida. Antártida é só gelo, não tem tundra na Antártida, não tem nada, é só gelo. Então essa é a diferença de clima polar para clima glacial.
polar ainda tem alguma vegetaçãozinha, 2, 3 semanas assim no auge do verão. Aqui na Antártida não, nenhuma época do ano, é tudo gelado, tá? Fechou então, crianças? Então essa é a ideia da classificação do Köppen. A gente só aprende ela com treino, não tem outro jeito, não é só você ficar decorando letrinhas assim. Então o ideal é a gente fazer o tipo de exercício que a gente vai fazer daqui a umas 2 aulas, né? Que é você pegar uma tabela de dados de temperatura e de precipitação e tentar classificar essa localidade, tá? Mas a gente vai fazer também na próxima aula, a gente fala sobre a classificação do Strahler. E aí esse que vai ser o objetivo do exercício que eu vou fazer com vocês, né? Vocês vão pegar as cidades que eu vou atribuir para vocês e vão criar o gráfico, que é o climograma, que eu vou passar as instruções na segunda-feira que vem. E aí, a partir desse gráfico, vocês vão observar as características desse local e fazer a classificação, né? Tanto de acordo com o Köppen, quanto de acordo com o Strahler, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Tranquilo, crianças? Alguma questão referente ao conteúdo de hoje? Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Dou-lhe 3. Encerramos hoje, então, crianças. Obrigada pela presença de vocês e até quinta-feira.